tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e serena paz do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. E como sempre, solicitamos em espírito os protetores da sala, Chico Xavier e Maria Santíssima, que nos envolva com esse manto sagrado e direcione-nos sempre ao propósito de bem servir. E hoje à tarde vamos estudar, dar sequência aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Paramos nos últimos estudos, há 7 estudos anteriores, na introdução, e agora vamos dar sequência à introdução, vamos dar até a parte socrática, os estudos de Sócrates, de Platão, e a correlação desses mesmos estudos com o cristianismo, que tem tudo a ver. Muita luz, muita paz. Nós agradecemos a participação de todos os espíritos aqui encarnados e, sobretudo, a pleiade de espíritos que não estão na carne e que não tiveram essa oportunidade de estudo e aqui se faz presente. Então, meus amados amigos, jovens de todas as idades, admiradores da doutrina espírita, muita paz, muita luz, que Deus nos ilumine nessa propositura, diante das reflexões que passarão a seguir. E, para darmos sequência aos nossos estudos, eu chamo a nossa amiga Sil para fazer a abertura ou indicar uma pessoa que o faça. Muita luz, muita paz, tudo de bom mesmo, tudo de bom. Venha comigo. Queridos, mais uma vez, nessa salinha de estudos, onde vamos continuar com o estudo do Evangelho. Estamos na introdução, e sendo assim, aqui com amigos queridos encarnados, os nossos amigos encarnados também, que estão aqui para estudar conosco, para dar início, eu convido a nossa amiga Rainha para fazer a prece de abertura, e que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua o nosso amigo Décio para fazer esse estudo maravilhoso, para que possamos sair daqui mais esclarecidos. Passando, Rainha, obrigada. Boa tarde, tem som? O som tá ok? Ok, obrigada. Então, boa tarde, Sil. Obrigada, viu, irmã? O irmão X também, que Deus o proteja nessa tarde, que as suas intuições sejam maravilhosas como sempre. A Vanildes, Flor e a nossa iluminada e linda estrelinha. Que Deus nosso Pai, nesse instante, possa nos enviar do alto os nossos mentores, aqueles que nos auxiliam sempre. Que envie também, Senhor, os irmãos necessitados, para que estejam aprendendo como nós estamos, porque nós somos um eterno aprender. Que nós possamos estarmos juntos sempre, sempre de coração aberto. E se você quer ser feliz, procure se apegar a Deus, porque o sofrimento purifica as almas, a fé fortalece e não deixa desfalecer. Vamos procurar a nossa base na ligação que vem de Deus, caminhando sem preocupação. E se você plantar o bem, vai colher o bem. E, queridos irmãos, não vamos nos afligir com as nossas dores do corpo, porque tudo é passageiro. A alma vai resgatando os compromissos esquecidos. O tempo é a ponte longa, feita de paciência, feita de resignação. Só nós poderemos construí-la. Aquele que vem, o aluno, só consegue passar na prova se estiver equilíbrio e muita paciência para estudar
estudar sempre o Evangelho, sempre estar à mão nas nossas dificuldades. Como já dizia o Chico Xavier, nós temos que todo dia tomar uma surra de Evangelho. A paciência é uma alavanca que conduz o homem a refletir sobre as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. E o amparo de Deus nunca vai chegar tarde, porque Deus nunca desampara os seus filhos. Deus está sempre ali, de braços abertos, amparando, protegendo, nos levantando, dando força, coragem, para passarmos aquilo que tanto nós pedimos antes de regressar para a Terra. Não vamos desistir agora, mesmo que às vezes a gente pense, não vamos aguentar. Mas o nosso coração se abrindo em luz, e essa luz de Deus vai nos dar força, muita força, para continuar a nossa caminhada. Aquele caminho longo, que tem uma única porta, que nos leva a Jesus. Que Deus, nosso Pai, nosso irmão Jesus, nossa Mãe Virgem Santíssima, e todos os anjos estejam protegendo cada um dos que estão aqui no momento e daqueles que não puderam estar, ou que estão com pensamentos ligados em nós. Que eles possam, mesmo de longe, com os nossos pensamentos, receberem as nossas vibrações de amor e de carinho. Então vamos dar início aos nossos estudos com nosso irmão, e que ele seja abençoado. Mais uma tarde que eu sei que vai ser maravilhosa. Amém, Jesus. Seja bem-vindo. Deus nos ampare, e assim seja. Maravilha, Rainha Sol. Então, mais uma vez, solicitamos a Divina Providência, os protetores da Sala Luz no Caminho, Chico Xavier, Maria Santíssima em Espírito, que nos direcione, nos ampare, nos ilumine e, sobretudo, nos direcione sempre no propósito de bem servir. E como disse a nossa irmã Rainha Sol, o sofrimento, ele nos amola, ele nos direciona, ele sempre é uma coisa extraordinária no propósito e, sobretudo, no fator de sempre amolarmos, ampararmos as arestas para evoluirmos. E assim sendo, meus irmãos, Beatriz Costa e Ligeirinho, minha amiga Rô Estrela, seja bem-vindo. As últimas pessoas que chegaram. Assim sendo, eu solicitaria uma de vocês a colocar o número de 1 a 288. Cadê meu livrinho? Ah, tá aqui. Eu não estou usando 13, olha aí, 13, o Carmar colocou 5 e 13. Vamos ler os 5 e 13. Então, eu sempre tenho esse Minutos de Sabedoria, eu sempre tenho ele de forma virtual, mas agora estou com um livro mesmo. 5 e 13. Nossa amiga Rô Estrela colocou o 5. Veja bem o que diz o 5. O 5, minha amiga Rô Estrela. Preste bem atenção. Rô Estrela, os conselhos ajudam, não há dúvida. Mas não se esqueça, minha amiga, de que a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos, na sua voz silenciosa, de nossa consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não se deixe enganar. Só você mesma
será a responsável pelo caminho que escolher. Ninguém poderá prestar conta por você. Procure, portanto, viver acertadamente de encontro com a sua consciência. E nós, meus irmãos, muitas vezes, Beatriz Costa, seja bem-vindo, queremos atribuir responsabilidade a outras pessoas relativamente à nossa felicidade, quando, na verdade e a rigor, somos nós mesmos que somos os responsáveis pela nossa felicidade. Eu falo para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa, para a pessoa que relaciona comigo, que faça dessa forma, faça aquilo, faça de outro jeito. Você está errado, você está errada, tem que fazer dessa forma. Ou seja, é a minha verdade que deve prevalecer. Mas, como vimos na mensagem, conselhos ajudam, não é verdade. Não há dúvida, né? Não é que é verdade, não há dúvida. Mas a felicidade está dentro de nós. Ao invés de eu querer melhorar a outra pessoa, eu tenho que melhorar a mim próprio. Então a felicidade está dentro de mim. Ela Belle, fraterna, minha amiga, seja bem-vindo. A Sil colocou também, vamos ler, hoje vamos abrir mais uma sessão. A Sil colocou 13. E por falar esse número 13, meus irmãos, vocês sabem que nos Estados Unidos e muitos outros países tem, inclusive o próprio apartamento, eles do 12 pula para o 14, né? Em termos de superstição, número 13 é um mau auguro? Interessante. É bem verdade que nós espíritas, ou nós que praticamos essa doutrina, do Japão é assim, né, Rô Estrela? E nós não temos isso. Mas em vários locais do mundo, o número 13, inclusive em termos de apartamento, eles abominam, eles execram. Não existe, porque o 13 traz mau agouro. Seja bem-vindo, Armando. Paz e luz. Mas falando em mau agouro, passar debaixo de uma escada, o gato preto que se me depara, aquilo que me traz má sorte, Sil, o 13 que você escolheu, pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. Cada pessoa tem uma atmosfera mental. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando o seu estado. Pense então positivamente, para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. Então, na verdade, se aqui colocarmos os elétrons que advêm de uma comunicação falada e televisada, ou seja, do rádio e televisão, quando a pessoa, numa transmissão televisiva, fala, os elétrons responsáveis pela modulação, você vê e ouve na mesma hora. Em outras palavras, você liga à televisão. Neste ano, tão somente a Record que está transmitindo os Jogos Olímpicos. Você liga à televisão, você vê e ouve ao mesmo tempo. O que isso significa? Significa que o elétron responsável e que modula as ondas da voz e da imagem, você vê. E o pensamento, Sil, é
muito mais rápido do que essa imagem que carrega a uma onda em uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, e o pensamento é superior. Então, no momento que você pensa positivamente, no momento que você deseja alguma coisa de bom a outrem, aquilo vai e volta. O pensamento, ele é uma coisa extraordinária. E já foi dito pela espiritualidade que no local ou no momento em que dirigimos o nosso pensamento, ali também está o nosso espírito. Armando Ilécio, boa tarde, seja bem-vindo. Então, sempre o pensamento é uma coisa extraordinária. E já disse o cientista que nós não sabemos a força do pensamento e que o mesmo tem um poder superior a uma força ou uma, vamos dizer, bomba, uma mensagem laser. Você muitas vezes está com uma pequena erupção, uma protuberância na pele, você vai ao médico e ele, de uma certa forma, faz alguma cirurgia a laser ou faz alguma... queima aquela verruga, ou tirar uma pedra do rim com bomba laser. O nosso pensamento é tão potente quanto, e nós desconhecemos. Muita paz, muita luz. Meus irmãos, então, após 6 anos de estudo, e estudando as 7 obras, além das 5 obras ditas básicas, estudamos também o que é o Espiritismo, e obras póstumas, chegamos ao fim do Evangelho, e agora é a segunda vez nós estamos na introdução. Os outros estudos estávamos também estudando a introdução. Vamos fazer o possível para que terminamos a introdução nesses estudos. É verdade que não há pressa, não precisamos correr, e estudamos de forma sequencial e sistematizada essas obras. Tic-teco, paz e seja bem-vindo. Kardec diz o seguinte, dentro da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e todas as introduções das obras básicas são extraordinárias, mas eu gosto muito dessa introdução do Evangelho. Aqui, vamos, entre o estudo que nós propomos hoje, vamos ver se chegamos até a parte socrática e platônica que está inserida na introdução do livro do Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. O fato de crer em tal coisa, o fato de você ouvir a minha opinião, o fato de você adotar o que eu estou falando, isso aí é muito simples. E muitas vezes, pela minha inteligência, pelo que eu já escrevi, pelo que eu falo, você pode, assim, de uma certa forma, adotar esse pensamento, diz Kardec. Mas não. O que você ouve, o que você lê, é fruto do que colhemos de vários espíritos e, sobretudo, de vários locais. Então, o Espiritismo não é fruto de uma pessoa, mas é fruto de colhimento de pensamentos de vários espíritos e, o que é mais importante, de vários lugares. Kardec coloca o que deu lugar ao êxito da doutrina exposta em O Livro dos Espíritos e em O Livro do Médiuns, foi que toda a parte, todos receberam diretamente, os espíritos, a confirmação do que esses livros contêm. Então, não foi pensamento de uma só pessoa. Tico Teco, Adriano e Shari, sejam todos bem-vindos. Espero que você esteja melhor do que ontem e talvez, Shari, pior do que amanhã. Se fortifique, se fortaleça, minha filha.
E muitas vezes, e falávamos há pouco em pensamento positivo, o pensamento é uma força que modifica, vamos dizer, o mundo. Pense positivamente e o pensamento ele age por ondas e essas ondas te envolvem e logo você está boa. Pense positivamente. E aquilo que de uma certa forma lhe cause algum constrangimento, Shari, no momento que você pense positivamente, isso é o número 13 que a Sil colocou, as coisas de uma certa forma lhe envolve e a hora que você menos esperar, você está tão bem quanto merece e deveria estar. Por isso é que, logo de princípio, os espíritos não disseram tudo, como mesmo Jesus da sua vinda não falou tudo a seus discípulos, ou mesmo não falou tudo por onde passava. Por quê? Porque as pessoas não entendiam. As pessoas não tinham a capacidade de absorver esses ensinamentos. E a própria espiritualidade foi aos poucos jorrando, deixando, vamos dizer assim, cair aquela água e fomos gradualmente sedentando aquela sede. Vamos bebendo a água. Porque, na verdade, aquele clarão ou a luz que precisamos para clarear o nosso caminho, ela não pode ser dada de uma vez. Ela tem que ser dada de forma gradual, porém constante. Porque, se for dada, isso é o ensinamento, e de uma vez só, nos cega. E isso, meus irmãos e irmãs, gente, agora que eu estou vendo está desligado o mico aqui, deixa eu ligar aqui, porquanto, senão agora mesmo nós estamos sem, agora que eu vi, ó. Porquanto a luz, e nós vimos isso no Chile, onde aqueles mineiros ficaram um pouco mais de 35 ou 40 dias submersos, que foram içados do centro da Terra, os mesmos estavam 150 ou 200 metros abaixo da crosta terrestre, e aos poucos foram içados e tinham um óculos. Por que esse óculos? Porque se fosse tirada abruptamente de uma forma automática, a luz o cegava. Assim é o entendimento, assim é a verdade, assim são os ensinamentos desse Jesus. Não só disse, porque na época em que Jesus, nos poucos 3 anos, onde foi o seu messianato, Jesus começou a ensinar, orientar as pessoas, e ele falou, e naquela época, a maioria das pessoas eram 800 metros, né, fraterna? Putz, grilo. Eu falando 200 metros, 800 metros, quase 1 quilômetro abaixo da terra. Então, essas pessoas foram içadas e vieram com óculos bastante escuros. Por quê? Porque se chegasse à claridade de uma forma peremptória, de uma forma assim, de vez, eles sentiam cegados, sentiam obliterados. Assim era Jesus com a doutrina, com os ensinamentos. Eu, por exemplo, eu tenho, você, Rô, constantemente está no centro, eu também, eu dou palestra aqui uns 4 ou 5 centros, eu tenho uma dificuldade muito grande, e as pessoas ocasionalmente estão me alfinetando. Ó, Décio, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Então eu me policio bastante, notadamente em termos de palavras, em termos de adjetivo, porque aqui, aonde estamos, ou seja, na internet, são pessoas, as pessoas que têm um computador, são pessoas assim mais cultas, pessoas mais letradas, pessoas que têm um entendimento maior. No centro espírita, você não pode falar dessa forma, e muitas vezes falar alguma coisa até, vamos dizer, mais culta, porque
no centro espírita são pessoas mais simples. E eu sofro, eu me policio muito em relação a isso. Pois bem, então, o pensamento, né, Sil, como você pôs no 13, e o que você fala às pessoas, tem que ser de uma forma gradual, constante, porém simples, né? Porém simples e segura. Então Kardec diz que, felizmente, as coisas começaram a surgir de forma natural em várias partes do mundo. Em várias partes do mundo. E para entendermos o Evangelho, é necessário que conheçamos algumas palavras ou alguns adjetivos, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo e a própria doutrina, são ditas algumas palavras que posteriormente a gente fica, e isso, o que significa? E vamos começar com escriba. O escriba é um nome dado, a princípio, aos secretários dos reis, a certos intendentes, a pessoa que escreve, a pessoa que, de uma certa forma, codifica alguma coisa. Então, escriba significa secretário. Essênios, o que é essênios? Essênios eram pessoas que, de uma certa forma, ficavam isoladas do contexto social, e eram pessoas assim que tinham princípios religiosos e princípios virtuosos, e não misturavam com as demais pessoas. Não misturava com as demais pessoas. Inclusive, fala-se e comenta, muito embora isso não tenha evidência comprovativa ou de comprovação, que Jesus, dentre os mesmos, pertenciam, mas comentam-se que Jesus aprendeu muitas coisas com os essênios. Entre outras coisas, essênios ficavam separados, não mantinham relações sexuais, não abominavam a riqueza, mas entregavam a riqueza à comunidade que pertencia, casavam-se entre eles mesmos, para tudo em nome da pureza. Fariseus. Relativamente a essas palavras, que posteriormente vamos estudar o Evangelho, o que é que significa fariseus? Fariseus constituía uma compilação das interpretações sucessivas dada ao sentido das Escrituras. Os fariseus eram as pessoas que interpretavam as Escrituras, constituía, vamos dizer assim, os doutores da lei. Os intermediários, as mais das vezes, sobre simples questões de palavra ou forma, eles chegavam e orientavam as outras pessoas, né? Eram, vamos dizer assim, o dono da palavra, o dono do esclarecimento. Posteriormente, aos fariseus, nós temos os nazarenos. Jesus de Nazaré. Nazareno é aquele que nasceu em Nazaré? Não. Era um nome dado à antiga lei dos judeus, que fazia um voto perpétuo ou temporário de guardar a perfeita pureza. Era como se fossem assim os franciscanos. Eles comprometiam a observar a castidade, né? Pela mesma forma, não tinham relações sexuais antes do casamento. Jamais bebiam
bebida alcoólica, porque anteriormente tinha muito vinho, as pessoas bebiam muito vinho, especialmente na França, né? A França não, na Itália, na antiga Roma, bebia-se muito. Essas pessoas eram pessoas, os nazarenos eram uma pessoa, acreditam-se que eles eram, como os portageiros que vamos falar agora, eram o elo que ligava ao cristianismo. Meus irmãos, estamos aqui nesse exato momento falando de situações, de adjetivos e de palavras constante na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é muito importante para, num segundo instante, nós entendermos o discorrer do Evangelho segundo o Espiritismo. Portageiros eram arrecadadores de imposto. Eles eram tidos como pessoas baixas, pessoas que estavam à disposição do reinado. Eles arrecadavam impostos. Publicanos. O que é ser um publicano? Eram assim chamados na antiga Roma, pela mesma forma, aqueles cavalheiros que arrecadavam o imposto. Eram os párias da sociedade. E esses portageiros, eles ficavam, o republicano não, mas os portageiros ficavam na porta, ou seja, na entrada da cidade. Cada pessoa que entrava naquela cidade, eles escolhiam impostos. Posteriormente, os fariseus e saduceus formavam a classe espiritual dominante de Israel, justamente, né, Oxari? Formava a classe, e eles, os saduceus e os fariseus, eles eram responsáveis pelos impostos, como são os republicanos. Saduceus, seita judia, que é da Judéia, né, da judaica, que se formou por volta do ano 248 a.C., cujo nome lhe veio de Sadoc, o fundador dessa seita. E samaritano, meus irmãos, o que é? Iraste ou iriste, seja bem-vindo. O que é samaritano? Após a cisma seja uma separação, né? Eu discordo de você, eu me separo de você, então há uma separação, há uma cisma. Após a cisma das 10 tribos de Samaria, se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Então, os samaritanos, eles advieram disso aí. Sinagoga. O que é sinagoga? Vamos falar muito no Evangelho segundo o Espiritismo de sinagoga. Sinagoga é uma assembleia, é uma congregação. E na Judéia tinha um templo, o Templo de Salomão, onde se congregava ou se celebrava as grandes cerimônias. Jesus mesmo lá, aos sábados, ele constantemente pregava no tabernáculo, né? Dedicação ao tabernáculo. Terapeutas. No Evangelho, a gente vai, num segundo momento, usar muito Damastan 38, seja bem-vindo. Vamos usar muito essa expressão terapeuta. Formado do tera, que é servir, cuidar, isto é, servidores de Deus. Eram sectários judeus contemporâneos de Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muito relação com os essênios. Então, e na verdade, comenta-se que Jesus foi ou pertenceu aos essênios, porque os essênios, voto de castidade, eram uma seita, ou pessoas de uma certa forma desvinculadas do meio social, voto de pobreza, mas nada há de escrito ou comprovado de que Jesus foi um essênio. Tudo que se falar a esse respeito é puramente
é puramente em termos de ilação, de pensamento, de hipótese, alguma coisa hipotética. Pois bem, agora, depois de falarmos uma série de palavras que são constantes do Evangelho, vamos passar à filosofia platônica e socrática, ou melhor, socrática e platônica, porque Platão é discípulo de Sócrates. Mas para aí, irmão X, o que tem a ver o Sócrates e Platão com o Espiritismo, com Jesus, com a doutrina espiritista? Muito, meus irmãos, muito, mas muito mesmo. Sócrates, e nós conhecemos Sócrates via Platão, como conhecemos Jesus via o que seus discípulos escreveram, verifica, ou vamos verificar doravante, como há similitude, como há muito a parecência com a doutrina espiritista, a doutrina dos espíritos, a doutrina de Jesus. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e reuni-lo em corpo de uma doutrina. Veja bem que Sócrates fala isso há 400 anos antes de Cristo. Kardec também, pela mesma forma, em um determinado tempo, veio com essa finalidade precípua. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, como dissemos, ou pelo menos nada deixou escrito. E o que sabemos de Cristo foi através dos seus através dos evangelistas ou dos seus discípulos, sobretudo Lucas e João, né? Porque Marcos, como é que é? Lucas, João, Marcos e os 4 evangelistas? Mateus e João acompanharam Jesus. Lucas e está faltando outro, escreveram os evangelhos porque ouviram o que foi dito por Jesus. Mateus e João, e todos foram executados, todos foram crucificados. Entretanto, João, vamos dizer assim, o poeta, né, porque o João é muito, o evangelho de João é assim um evangelho mais poetizado, é um evangelho complexo até. Ele não foi, morreu aos 90 e poucos anos. Para aí, meus irmãos, mas eu esqueci. Então, Mateus, Lucas, João, está me faltando um evangelista. E Marcos, né? Justamente Marcos. Mateus e João andaram com Cristo. Marcos e Lucas não. Lucas foi um médico. Lucas e Marcos escreveram por ouvir dizer. Então, Sócrates também nada escreveu. O que nós sabemos é através de Platão. Certa feita, Críton, chegando lá, e a prisão ficava aberta, sabe? Chegou lá, mestre, olha, eu vim cá para tirar. E ele, de uma certa forma, deu alguma coisa aos carcereiros, e os carcereiros viabilizaram que Críton, o discípulo de Sócrates, tirasse. Aí Sócrates chegou para Críton e disse: para aí, você não entendeu nada do que eu disse? Anos junto, falando, pregando, e você nada entendeu. Porque, mas para aí, mestre, amanhã o senhor será obrigado a tomar a cicuta, o veneno, desaparecerá da terra. Eu não desaparecerei. O que pode acabar, e aí ele pegava em cima da mão, porque uma das coisas que mais envelhece em nós humanos é a mão e o pescoço, né? Ele pegava em sua pele da mão e falou: o que pode acabar é isso aqui. Mas Sócrates, as ideias de Sócrates jamais acabam.
Então você não entendeu nada. Rainha Sol, seja bom retorno. Então você não entendeu nada da nossa filosofia, nada acabará. Eu simplesmente vou para outra pátria. A minha alma não morrerá. E Sócrates morreu, a esposa dele, Xantipa, e Alcebíades. Ele tinha um relacionamento. Hoje um relacionamento sexual é extremamente, vamos dizer, execrado, mas Sócrates morreu nos braços de Alcebíades e a sua esposa ao lado, Xantipa, vendo. Quer dizer, ele tinha um amante homem. Aí isso é a história de uma certa forma relata que ele morreu nos braços de Alcebíades, seu parceiro sexual, e junto com a sua esposa Xantipa. Quer dizer, antigamente isso era natural. De um determinado ponto execrável, hoje, se você falar mal de índio, de homossexual, você também é, de uma certa forma, punido severamente. Então veja bem que a história, gradualmente, ela é como se fosse uma onda. O que é certo ontem pode ser errado antes de ontem e passa a ser certo hoje. Por exemplo, anteriormente existia, você chegava num teatro, num cinema, alguma coisa, fumava, né? Era normal você fumar, acender um charuto, um cigarro, era até elegante fumar. Depois, há uns 20 anos atrás, há uns 25, tinha uma placa lá, proibido fumar. Hoje isso já é natural. Não existe placa e você não fuma num ambiente fechado, num cinema, num teatro. Então, observa que aquilo que era natural e de uma certa forma desejável num determinado momento, passa a ser execrado em outro para, de uma certa forma, continuar sendo natural. O que eu quero dizer, ou o que eu estou dizendo? A parte do homossexualismo. Na época de Sócrates, ele relacionando com Alcebíades, era natural, e a própria esposa Xantipa ao lado. Num segundo momento, passou a ser alguma coisa execrável, e hoje, não vou dizer que é natural, mas está praticamente natural. Evoluímos mais muito pouco antes em nossa mente, nossa bagagem, muitos preconceitos decorrentes ainda da época da era medieval. Então, esses conhecimentos que temos durante os tempos, eles são o que é certo, aquele negócio de verdade. Hoje eu tenho a minha verdade, essa verdade de hoje passa a ser uma mentira até a mentira de ontem passa a ser a verdade hoje. O homem é uma alma encarnada, disse Sócrates. É verdade que ele não falou esse adjetivo encarnado, mas ele deu a entender que o homem, ele é simplesmente uma massa amorfa, mas o que, de uma certa forma, direciona o seu pensar, a sua inteligência, é a alma, é o espírito. Antes de sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. Tinha a ideia do verdadeiro, do bem, do belo. Ora, gente, isso aí é o próprio Espiritismo. O Espiritismo diz, de uma maneira clara, de que o homem em si é fruto de uma alma que o inteligencia. O espírito inteligencia a matéria. E Sócrates está falando desta filosofia. É, além disso, uma doutrina da pré-existência da alma. E o que é o Espiritismo? O Espiritismo diz, de uma forma cabal, direta, que nós pré-existimos antes do nascimento e vamos ser alguma coisa a mais do que somos atualmente. Então a alma existe
pré-existe, né? Antes do nascimento, e vai existir após a sua morte. E o que Sócrates diz em sua filosofia? Nada mais do que isso. A Vanilde coloca que a evolução é muito lenta, mas Deus não tem pressa, que é bom. A gente cresce. E como cresce? E por mais que você acha que não cresce, é o que nós achamos, Avá, um passo que nós dermos nessa encarnação em termos evolutivos é alguma coisa extraordinária. Por quê? Sendo a vida ou a existência, a vida é parte da existência aqui, eterna, um pouco que eu evoluo nessa existência é uma coisa extraordinária da eternidade. Porque a própria espiritualidade, diante desses 70 ou 90 anos que vamos viver aqui, não significa nada em termos eternos. Então, se você evolui, vamos diametrar 1 centímetro, 1 metro, vamos dizer, se quer, é muita coisa diante da eternidade, porque a eternidade é efetivamente muito. Isis, seja bem-vinda. Paz e luz, minha irmã. Estamos estudando hoje aqui, e até para, de uma certa forma, linearizar conhecimento, a introdução contida no Evangelho do Espiritismo. E vamos ver se terminamos hoje essa introdução para, daqui a certo estudo, entrarmos no primeiro capítulo. Estamos falando justamente agora relativamente à filosofia socrática. Disse Sócrates: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria. Ébria é como se estivesse bebendo uma bebida alcoólica, porque se prende a coisas que estão por sua natureza. Ora, e o que, Algarve, seja bem-vindo. O que diz a nossa doutrina? Que o espírito, a alma propriamente dita, e dada a sua evolução, ela é boa, ela é má, ela transvia, ela tergiversa conforme a sua evolução. Sócrates estava plenamente correto relativamente a essa afirmativa. Ele diz que a alma não são todas iguais, e ela tergiversa, ela se fragiliza conforme a sua evolução, e ela precisa do corpo para evoluir. Não diz outra coisa a nossa doutrina. Veja que similitude, veja que coisa similar àquilo que Sócrates afirmava e o que a doutrina dos espíritos, ou seja, o espiritismo, afirma. Diz mais: assim ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra, do ponto de vista material. Aquela pessoa que acha que é tudo, que é o bambambam, que se tem tudo, em função do que aqui é e pratica, pelo seu grau cultural, pelo que tem materialmente, pelo que faz ou pelo que proporciona a outrem, ele está totalmente errado. E nós somos sabedores, e Cristo, há 400 e poucos anos, diz de forma lúdica, não, de forma bastante clara e translúcida: tu serás o resultado das tuas obras. A colheita é obrigatória, mas o plantio é livre. Então, vós colherás aquilo que plantou, ou que plantastes. Nada mais do que Sócrates disse aqui, né? Então, o fato de você ser rico, o fato de você não deve se ater materialmente àquilo que a matéria lhe proporciona. A alma é tudo. Veja aí a similitude, a similaridade da proposta socrática, ou da filosofia socrática, com a filosofia messiânica do Messias de Jesus Cristo. Libertos da loucura do corpo, olha o que Sócrates fala.
libertos da loucura do corpo, conservaremos então lícito o homem, e é esperá-lo igualmente após a morte, porque aí você vai ver a essência da coisa. E o que diz o Espiritismo? Nós estamos jungidos nesse corpo, nessa gaiola, e somos prisioneiros, porquanto após a morte temos a liberdade, o espírito, de uma certa forma, né, e dado a sua evolução, ele tornará liberto. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa que, vamos dizer assim, que a parecência é com a filosofia socrática. Então, precisamos, como de fato aqui no Evangelho está falando de Sócrates, é muito importante a gente verificar isso tudo, né, gente? Após a nossa morte, diz Sócrates, o gênio, e ele chama o gênio de demônio, de daimon, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúne pessoa do mesmo naipe, do diapasão, que está na mesma função de pensamento e de ação. E o Espiritismo, pela mesma forma, fala-se posterior a Kardec em colônias. Eu, dado o meu processo evolutivo e após o meu desencarne, eu vou para onde? Eu vou e sou guindado a uma colônia onde eu me relaciono com espíritos na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, e nesta colônia ou nesse estado eu me preparo para outro processo reencarnatório. Gente, muito similar com a doutrina socrática, muito similar. Se você, e Kardec ainda coloca aqui, se você trocar a palavra daimon por espírito e trocar a palavra daimon, demônio, por anjo, você tem o espiritismo ou o catolicismo, como queira. É só questão de palavras. A filosofia é a mesma. A filosofia socrática é a mesma nesse aspecto. Então veja que similaridade, que similitude. Posteriormente, Sócrates diz, se a morte, preste bem atenção, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só este poderá aguardar tranquilamente a hora da partida para o outro mundo. Ora, gente, e o materialismo, o espiritismo combate veementemente o materialismo, porque o materialismo diz o seguinte: Chariho Estrelicil, vocês devem viver de tal forma que agora abenece o benefício que a vida lhe proporciona, porque ao morrer nada mais existirá. Então sejam felizes aqui agora. E o Espiritismo não. Diz o seguinte: olha, você deve fazer o bem, você deve fazer a caridade, porque o corpo que lhe agrilhoa, o corpo que você tem, e o que você fazer, as suas obras, tu serás o que você fizer relativamente ao que você obrar aqui, né? Se você fizer coisas ruins, você vai ser de uma certa forma julgado, e esse julgamento é dado às suas obras, né? O Espiritismo fala muito bem isso aí. Veja que Sócrates diz que você sofrerá segundo o que efetivamente você praticar durante a vida. O Espiritismo também dessa forma nos fala. Xante, seja bem-vindo. Riqueza é um grande perigo. Sócrates diz: todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que ainda é mais estranha, e ele não conhece propriamente a riqueza. E Jesus o que diz? É mais fácil um rico... Como é que é? É mais fácil um camelo passar
no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. E esse passar num buraco de uma agulha é porque o camelo e aquelas entradas tinham forma de agulha, e o camelo devidamente carregado, e quanto mais as pessoas eram ricas, mais abarrotado de sedas, abarrotado de coisas materiais, o camelo era carregado, e ele não tinha como entrar, ou por outra, entrar naquele cômodo, né, de formato de agulha, ou por outra, era o próprio pelo do carneiro entrar no buraco da agulha, porque o aramaico, quando falava carneiro, pelo, alguma coisa, ele simplesmente dizia camelo. Não é o camelo em si, mas Jesus com isso não condenou, meus irmãos, a riqueza, mas condenou você ser escravo dos bens materiais. E veja que Sócrates, ele fala aqui que o rico, ele sofre ao morrer, ele fica vinculado a seus bens materiais. Olha que similitude, olha que similaridade, olha que aparência muito grande com a doutrina dos espíritos ou com a doutrina cristiânica. Então, a doutrina socrática, o pensamento ou a filosofia de Sócrates é muito vinculado à doutrina dos espíritos ou à própria doutrina cristã. A virtude, diz ele, tendo dito Sócrates que o amor não é nenhum Deus, nenhum mortal, mas um grande demônio, isto é, grande espírito que preside o amor universal. Essa proposição lhe foi imputada como um crime. Então, por ele falar que o amor, na verdade, é um espírito, e o amor é aquilo que você será julgado posteriormente à sua morte, e tu serás em função daquilo que você pratica, ele foi julgado à morte, a tomar cicuta, e dito que ele estava corrompendo, sobretudo, não a sociedade, mas a juventude, porque a juventude não tinha condição de absorver esses ensinamentos, ou absorvia de uma forma errada até, e em função disso ele foi obrigado a tomar cicuta. Então, meus irmãos, vocês observam que pelo que nós colocamos, a doutrina, nós colocamos não, isso aqui está inserido na introdução do livro, dos médiuns, não, do livro Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aqui está na parte introdutória. Vocês observam que a filosofia socrática, que nós conhecemos, dados escritos platônicos, ou dado escrito do seu discípulo, Platão, é muito similar à doutrina dos Espíritos e à doutrina de Cristo. Posteriormente, quer dizer, Platão foi discípulo de Sócrates. Aristóteles foi discípulo de Platão. Aristóteles, uma pessoa extremamente culta, mas ele, em função da igreja, as pessoas cultas, as pessoas estudiosas, dizem que ele atrasou a ciência por mais de 200 anos. Mas por quê? Porque ele falava em nome da igreja. Então, Aristóteles, muito embora uma pessoa culta, mas atrasou a evolução, no mínimo uns 200 anos. Meus irmãos, veja que nós estudamos nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina socrática, que tem está muito paralela ao cristianismo, ao Espiritismo propriamente dito. Deixa eu ver, o nosso irmão aqui, Ângel, colocou: irmão, me dê uma palavra. Tem um negócio que está quase para fechar e isto me sufoca. Mas uma grande voz dentro de mim diz que isso não vai acontecer, e sempre diz para eu ter calma. Veja bem, Xande, a calma, a prudência, a sensatez e tudo você fazer com moderação em qualquer vertente ou significado da nossa vida é prudente.
de uma forma tosca, de uma forma bastante direta. Os nossos avós falavam que prudência, calma, tranquilidade, sopa e caldo de galinha não faz mal com ninguém. Veja bem, porque o navio navega ao centro do rio, porque em ambas as margens há pedra, há toco. Então, por prudência e em qualquer situação você sai bem. Meus irmãos, há dentro do que nós estudamos algum questionamento? Então, a vez próxima que nós formos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, já vamos entrar no primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, relativamente, eu não vim. O segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, né? E o primeiro capítulo, eu não vim derrogar as leis, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Deixa eu ver aqui qual que é o primeiro capítulo. Valeu, Rui Estrelas. Deixa eu ver o primeiro capítulo aqui, deixa eu abrir o livro, o que é o Espiritismo. O primeiro capítulo, não vim destruir a lei, não é derrogar a lei. Não vim destruir a lei. Então veja bem que nós falamos nos vários adjetivos que vamos usar dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, falamos da lei socrática, e agora vamos iniciar, agora não, nos próprios estudos, que será daqui a 7 semanas, vamos falar o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Muito bem, meus irmãos, o que nós propusemos, com a nossa deficiência própria, nós estudamos, que foi o segundo estudo, né, dentro da introdução do próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Lhes pergunto, há algum questionamento, há alguma pergunta? Valeu, Xari. Muito bem, se não houver nenhuma pergunta, eu passo a nossa irmã Sil para dar sequência aos nossos estudos. Cadê a Sil? Tudo bem, né? Obrigado, Filabelle. Obrigado. A gente procura, né, fazer dentro, repito, de nossas limitações aquilo que nós preparamos. E eu, não é questão de desculpa, eu lhes peço assim um pouco de compreensão, porque essa parte introdutória, em que pese para uns pode parecer até assim maçante, chato e muito técnica, mas já os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai entrar na parte relativamente Jesus falando à comunidade e aos seus discípulos. Muita paz, muita luz. Eu, como sempre digo, vos amo. E voltarei para colocar uma música final. Eu chamo a nossa amiga Sil para fazer o encerramento dos nossos estudos. Agradeço a presença de todos por estarmos aqui reunidos, pois tivemos mais uma tarde muito proveitosa. Esse estudo foi maravilhoso. E sendo assim, convido a nossa amiga Xanri para fazer a prece de encerramento e a fluidificação de nossas águas. Então desejo a todos um lindo final de tarde, sempre com Jesus nos abençoando, nos iluminando, e não esquecermos de agradecer por tudo, pois pedimos muito e agradecemos muito pouco. Então temos que inverter, agradecer cada vez mais por tudo que temos. Então um beijo em todos e fiquem todos com Deus e com Jesus. Passando, amiga Xanri. Xanri, acho que caiu o seu mic. Xanri, levanta a mãozinha, por favor. Obrigada. Olha, eu não sei até onde vocês ouviram, né? Mas não caiu, né? É um tijolo, né? Faz parte. Eu não sei. Não ouviram nada? Agora estão me ouvindo? Som ok agora?
Ah, foi um tijolo, né? E eu não percebi. Não, mas o irmão X estava dizendo que é chato esse estudo, aquela coisa toda, mas qual nada, né? Porque a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é uma rica fonte de informações, né, que nós temos, histórico-doutrinárias, e se faz verdadeiramente uma importância muito grande a sua leitura, conhecimento e divulgação, para que nós tenhamos assim um correto entendimento, né? Mas é isso aí. Então, eu, neste momento, né, para nos unirmos em pensamento e dizer: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados e a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos e a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento e a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração e a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como nós precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades, e ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. E neste momento, nós todos vibramos e pedimos, né, a espiritualidade amiga que sempre se faz presente, que em cada água, em cada casa, seja colocado conforme a necessidade e o seu merecimento aquele remédio salutar para o corpo, para o espírito. Que assim seja. Obrigada, querido Mestre Jesus, valoroso, amoroso, carinhoso, nosso modelo e guia, por mais esta maravilhosa e única oportunidade. Obrigada, meus queridos irmãos. Um grande beijo no coração de cada um. Irmão X, deixa eu aproveitar aqui e avisar que amanhã na sala Falando em Espiritismo, na Rede Amigo, aqui no Pautalk, com Carlos Alberto Braga Costa, né, o Beto Costa, nós estaremos dando continuação no estudo dos princípios básicos da doutrina espírita e o Evangelho, com o tema Não Resistais ao Mal, Mateus 5:38 a 42. Fica o convite para todos. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Grande abraço, minha irmã. Interessante, hoje já terminou o recesso e eu começo novamente a voltar aos centros. Hoje mesmo, num dos centros que eu frequento, tem estudos. Amanhã eu devo chegar mais atrasado. Faz todos os dias, à noite eu estou tendo atividade do centro. Meus irmãos, eu vos amo, muita paz, muita luz, e eu vou colocar agora uma música e vamos saindo. Então vou colocar essa música aqui.
Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faze silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora o mais além. Em sua longa estrada só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare.